Depois da gente ter te apresentado um Fiat Fiorino aqui no canal da plataforma Eu Dirijo e também da própria repercussão que o vídeo teve, a gente resolveu te trazer um concorrente. Fomos buscar por um Peugeot Partner e esse aqui é um modelo então que é um pouco mais moderno que o Fiat Fiorino, um pouco mais espaçoso na parte interna aqui para os dois ocupantes. Lá no baú eles empatam, porém aqui tem algumas vantagens, especialmente para quem vai fazer um uso mais rodoviário na hora de fazer as entregas. Por exemplo, você pega a carga numa cidade e leva para outra, faz um percurso de rodovia. Este carro aqui, ele pode ser mais interessante nessas condições. Então, por isso, a gente está te apresentando hoje aqui na plataforma Eu Dirijo um Peugeot Partner furgão 1.6 16 válvulas, ano 2020. Antes de continuar, quero te dizer que você está no canal da plataforma Eu Dirijo a revista e classificados. Aqui a gente te traz reviews com carro, testes e modelos que estão à venda, como esse Peugeot Partner que a gente tem aqui. Por isso a gente já agradece a Auto Trader agência de carros da cidade de Charqueadas, que consegue disponibilizar alguns dos modelos que tem para venda. E esse Peugeot Partner é um deles. A partir de agora eu também já te peço para que se inscreva aqui no nosso canal e também acompanha todos os detalhes que a gente te traz a partir de agora. Parte dianteira então desse Peugeot Partner, a gente tem aqui então o para-choque todo ele sem pintura, apenas a grade é pintada e o conjunto de faróis todo ele tradicional incandescente. Então o que a gente já vai ter aqui? A lanterna e o farol baixo, tudo isso no mesmo bloco, nesse conjunto da parábola tradicional e na parte de cima a luz de seta. Aqui não tem mistério, não tem como ser diferente um carro de trabalho. Na lateral a gente encontra a roda de aço tradicional da Peugeot, um desenho aro 14. Esse carro aqui com pneus muito bons, inclusive pneus novos, recém-colocados. O friso na lateral, isso aqui é importante para proteger, porque você vai abrir e fechar essa porta várias vezes, especialmente no uso de trabalho. E aqui, o retrovisor, aqui tem um desenho mais interessante, porque ele é mais um retrovisor na vertical. Então, isso te ajuda exatamente por conta do baú. Depois a gente vai ver quando for dirigir. Na porção aqui, furgão desse carro, é que a gente tem o grande destaque e a grande vantagem, especialmente em relação à Fiat Fiorino, é que aqui no Partner a gente tem essa porta lateral corrediça. E essa é a grande diferença, porque você consegue aqui atrás ter acesso para o compartimento de carga pela lateral do carro. Não precisa ficar apenas com a porta de trás. Então, por exemplo, se você carrega a van por completo, você vai ter coisas que você vai acessar pela porta de trás, mas vão ter outras coisas que você vai precisar de um acesso lateral para poder buscar logo o que está próximo aqui dos ocupantes. Então, essa é uma grande vantagem da Partner quando a gente compara com a Fiat Fiorino. A parte traseira tem um conjunto de iluminação bastante completo, especialmente porque a origem desse carro ela é francesa. Então a gente tem aqui a luz normal, a luz padrão, porém tem um outro elemento aqui. A Partner tem lanterna traseira de neblina, exatamente acionada por aquele comando que eu vou te mostrar depois, que ele já é bem conhecido do Peugeot. Então ele vai ligar a luz mais aqui em cima. E a gente tem ainda aqui também o brake light, ou seja, a luz elevada de freio. Nesse carro, a gente não tem aquela porta dividida 60% a 40%. Aqui ela é dividida ao meio e aqui tem vidro. Então isso também é importante, porque outro destaque, a gente vai ter lá o espelho retrovisor e você vai poder olhar para trás pelo meio do carro. Então esse é um destaque em relação à Fiat Fiorino, que não tem essa possibilidade. E aí eu tenho aqui a possibilidade aqui, ó, da abertura da porta para um lado ou para outro, mas eu tenho aqui também aquela regulagem. Eu posso com muita facilidade levantar aqui, empurrar e soltar aqui para que o carro possa abrir a porta totalmente lá para trás. Então aqui na Partner, a solução que está colocada é muito mais prática do que a própria Fiat Fiorino, exatamente por conta simplesmente de que você pode tirar e recolocar esse sistema. Agora, quando a gente fala então de volume, da capacidade aqui do compartimento, a gente já encontra um compartimento aqui que tem capacidade para 3.000 litros de espaço aqui. Essa é a volumetria aqui do bagageiro, no caso da parte da van, e também são 800 quilos de carga, que é o limite que pode ser levado aqui nesse carro.
A gente não tem aqui nenhuma suspensão traseira reforçada, por exemplo, quando a gente compara lá com o Fiat Fiorino, que tem aquela mola parabólica, aqui no Partner é um desenho mais tradicional. Ela é uma suspensão traseira independente, inclusive, que te deixa com uma condição de dirigibilidade melhor, mas é um tipo barra de torção. Agora, quando a gente compara o volume com a Fiat Fiorino, elas quase se equivalem, porque a Fiorino tem volume de 3.100 litros e o compartimento de carga, aí sim ele perde em termos de peso, porque Fiorino carrega 650 quilos. Porém, aqui, neste Peugeot, a gente tem uma carga de 800 quilos. Então, no volume ela é pouca coisa menor, mas na capacidade de carga ela é consideravelmente maior. E como eu te falei da suspensão traseira ali atrás, eu quero te falar que a suspensão aqui na dianteira é aquela receita tradicional. É exatamente o tipo independente McPherson. Quando a gente fala do freio dianteiro, é o desenho do freio a disco e o freio traseiro a tambor. Porém, aqui na lateral tem um outro item de segurança. A gente tem um repetidor de seta aqui no paralama. Isso reforça um pouco do aprimoramento que esse carro aqui tem. Agora, em termos de tamanho, não é um carro tão grande, embora ela tenha, quando a gente for dirigir, a gente percebe uma proporção um pouco mais avantajada. Falamos de um carro com 4,13 metros de comprimento, 1,72 metros de largura e 1,85 metros de altura. Agora a gente olha um pouco por dentro desse Peugeot Partner. A maçaneta é interessante porque já é fácil de você abrir e ele já consegue fazer o manuseio da porta. Não dá para esperar que um carro desse aqui vai ter outro acabamento, senão toda essa porção em plástico. Então, o trinco, todo aqui o puxador, enfim, tudo isso aqui é plástico. Nesse carro aqui, até com um uso já um pouco mais avançado, mas a gente percebe a solidez desse material. Não tem vidro elétrico, então quanto tempo fazia que você não via uma maçaneta, né? A gente não tem aqui a assistência elétrica do vidro, ainda que tenha a trava. Os bancos, eles são aqui então em tecido, um banco, né, que é resistente, que tem capacidade de aguentar bem e também tem bastante aba aqui na lateral. Isso te ajuda na hora que for dirigir. Quando a gente passa para cá, para o painel do carro, a gente vai ter um desenho, por exemplo, de volante muito próximo, inclusive, do que foi usado em Sara Picasso, por exemplo. E ainda, quando a gente liga, aí vem uma surpresa, porque a gente vê lá um cluster digital nesse Peugeot Partner. Então, na parte de cima, aqui em barras gráficas tem o conta-giros, no meio o velocímetro, aqui um relógio que ele está desatualizado e aqui o odômetro do carro. Agora, aqui no Peugeot, a gente tem o computador de bordo que fica nesse lado aqui, embaixo ali do marcador do tanque de combustível. Então, pelo botão aqui na ponta da haste do limpador, eu vou alternar entre as funções do computador de bordo. Então eu tenho ali a velocidade média, eu tenho o trip, eu tenho a autonomia do carro com o combustível que ele ainda tem, eu tenho o consumo instantâneo e tenho o consumo médio, está em 11,3 km com litro. Algo muito bom se a gente for levar em conta que o uso desse carro aqui foi mais urbano. Olhando para o painel, claro, é tudo em plástico, mas aqui com nichos para que você possa, por exemplo, apoiar um celular, carteira, mais uma porção aqui que é interessante de ser utilizada. Esse carro aqui também tem o airbag duplo, tá entre os assistentes de segurança, saídas de ar redondas, botão para o travamento das portas, trava elétrica e aqui o ar-condicionado. O rádio, ele é um acessório e aqui está o sistema do ar-condicionado. Esse botão liga e aqui você vai controlar o ar por aqui. Na parte inferior, porta-copos, inclusive aqui ó, parece um porta-copo de cafezinho, bom para quem faz um uso profissional, tomada 12 volts, a alavanca de câmbio comprida, inclusive com essa manopla aqui, ó, bem próxima do que era no Peugeot 206, mais o freio de mão e ainda aqui mais um porta-copos. Então, a gente tem aqui algo bastante interessante nessa ambientação interna. E olhando aqui para trás, a gente percebe o seguinte, que tem uma grade nessa outra posição e o vidro na porta de trás. Sentado aqui ao volante, a experiência ela é um pouco mais interessante, porque a gente tem uma boa posição de dirigir, então eu consigo olhar aqui da metade até para cima do para-brisa. Quem gosta de dirigir, especialmente no uso profissional, vai se sentir mais confortável, porque consegue enxergar bem o carro. Com esses espelhos retrovisores aqui de fora, a gente vê bem também a parte do furgão, então isso é uma posição interessante. Agora, em relação aos equipamentos, esse carro tem o essencial: ar-condicionado, a direção hidráulica e também as travas elétricas. Os vidros são manuais, mas aqui a gente tem uma grande vantagem quando a gente fala em termos de carro.
Fica por conta dessa chave aqui, que ela tem os comandos de travamento das portas aqui, integrados na própria chave. Fora isso, a gente tem ainda o airbag duplo, o padrão do exigido por lei, e mais o freio ABS. Embaixo do capô a gente encontra algo muito conhecido quando a gente fala de Peugeot e também de Citroën aqui no Brasil. É um motor 1.6, 16 válvulas, é aquele motor muito tradicional, muito característico, é o motor EC5. Esse motor lá no início, ele até foi um pouco mais problemático, ele tinha uma manutenção um pouco mais difícil, especialmente por conta do Peugeot 206 que tinha um aperto maior aqui no cofre. Mas não é o caso aqui quando a gente fala do Partner, até porque esse carro ele precisa ter uma manutenção mais facilitada. Então, quando a gente olha aqui para o cofre, olha o espaço que ele tem. Esse é o primeiro Peugeot que eu consigo ver que tem muito mais área para que o mecânico, o profissional de mecânica, possa se aproximar do motor sem ter que praticamente desmontar todo o carro. Então, isso é muito interessante quando a gente fala em termos de facilidade na reparação. A gente fala então de um motor 1.6, 16 válvulas. Esse propulsor ele tem 4 cilindros, ele tem comando de válvulas duplo e também um acionamento do comando de válvulas por correia dentada. É o padrão desse motor 1.6, 16 válvulas. Então, essa manutenção você precisa ficar atento. A cada 50, 60 mil quilômetros já é importante que a gente faça a reparação, né, ou a análise dessa correia dentada para que você não fique na mão. Agora, é uma manutenção já esperada para esse tipo de propulsor e que a gente conhecendo e sabendo disso não é nenhum problema. Agora tem um detalhe em relação ao óleo que esse carro aqui usa. Ele usa um óleo 0W30. E lembrando que se você precisar de reparação, substituição de óleo, é na Full Oil, centro automotivo lá de São Leopoldo. Fica na Avenida Getúlio Vargas, ao lado da BR-116. O Rafa e também o Luiz já estão prontos para te atender quando você precisar fazer troca de óleo e também algumas manutenções no seu carro. Dito isso, eu quero te dizer que esse motor 1.6, 16 válvulas, como ele já está mais aclimatado dos mecânicos, é muito mais prático, né, de você fazer manutenção. E esse conjunto todo, como eu já te falei, ele está acoplado também com um câmbio manual de 5 marchas e que tem os engates bem no padrão do Peugeot. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração quando pega um carro desse aqui usado, por ele ser manual, é que embreagem vai ter desgaste. Então essa aqui ela já está mais dura e já está um pouco mais lá embaixo. Isso é algo que é natural do desgaste desse tipo de carro. O câmbio aqui, por ser um Peugeot, não é aquela marcha certeira e exata tipo um Volkswagen. É aquela característica da Peugeot, olha só, que o câmbio ele fica um pouco mais solto, né? Ele não tem aquele engate exato. Mas aqui está muito de acordo com o que é esse carro. O grande destaque, e aí passando aqui nesse paralelepípedo todo desregulado, fica por conta da suspensão desse Peugeot Partner. Dá para perceber o quanto esse carro ele aguenta muito, o quanto ele andou, por exemplo, em condições adversas e não tem nenhum ruído em termos de amortecedor, batida, tá tudo muito íntegro e mostra muita força e muita valentia aqui dentro desse Peugeot. Impressiona até para a gente poder entender a qualidade construtiva que esse carro tem e o quanto as peças mostram serem duráveis. Isso impressiona, inclusive, porque é o primeiro contato que eu tenho com um Partner e a gente percebe o quanto esse carro aqui é de fato forte e é resistente. Agora, tá aqui, ó, no momento em que você vai sair e vai acelerar, a grande vantagem de ter um motor 1.6 com muito mais potência, porque olha só, olha como ele cresce rápido, acelera super bem e essa desenvoltura aqui, a gente vai perceber essa diferença quando estiver na estrada, quando estiver fazendo um acesso em rodovia, quando precisar, por exemplo, fazer uma ultrapassagem. Por conta disso, esse carro, para uma condição rodoviária, é muito melhor. Outro aspecto, em termos de segurança, fica por conta aqui do espelho, em que eu consigo olhar para trás, ao contrário, por exemplo, de quando a gente andou na Fiorino, que ela não tem esse espelho retrovisor aqui. E a ergonomia do carro, ela é perfeita. A alavanca aqui liga, por exemplo, os faróis e a lanterna de neblina e a seta na esquerda. Limpadores estão aqui na direita, naquele padrão Peugeot. Tudo à mão do motorista. O meu nariz aqui um pouco mais deslocado para a esquerda, claro, né, tá em relação ao símbolo e também ao centro do painel, porém a visualização ela não fica comprometida, é tudo muito correto aqui nesse Partner, porque o painel ali com as informações digitais, ele é muito fácil da gente fazer a leitura.
E a direção hidráulica, ela também não é dura, ela é uma direção macia para um padrão de direção hidráulica, né? Não é aquela direção em que a gente vai se sentir no carro com direção elétrica, mas ele é um carro que é fácil de dirigir. E aqui bem naquela posição van, né, em que o motorista senta mais alto, olha o capô de cima para baixo, o para-brisas e os vidros também são altos, então é exatamente aquela posição mais van mesmo e menos carro, né, menos automóvel. Mas a experiência de condução aqui, ela parece ser bem mais aprimorada e de um carro um degrau acima, por exemplo, quando a gente compara lá com a Fiat Fiorino. Ela é, aqui o Partner, um carro que tem mais espaço interno, tem um ambiente aqui dentro um pouco maior, com mais conforto para os ocupantes. Então, se você vai trabalhar todo dia, isso faz diferença. E outro aspecto que eu ressaltei ali antes é que as abas laterais aqui do banco, elas também fazem com que você, por exemplo, numa curva agora, por exemplo, ou se você tivesse numa situação, né, de enfrentar buraco, ondulação, o carro não te joga para um lado ou para outro, você fica com o corpo bem centrado e isso é importante para você rodar todo dia. Além disso, o banco também te abraça e te envolve bem, então se você vai passar o dia todo sentado aqui no carro, não é um problema. O volante também com 4 raios tem mais de uma pega, então você, né, se você cansar daquela posição de apoiar o dedo, ele vai ter uma opção, então tem mais conforto, vamos dizer assim, com esse volante aqui, que até parece um volante de um carro até mais sofisticado e ele fica mais interessante da gente conduzir. Então, dito tudo isso aqui, o próprio manuseio do câmbio, né, não é uma coisa, ainda que ele não seja exato, ele não é uma coisa ruim de ser utilizado no dia a dia. Então, dito tudo isso, a gente percebe que aqui o carro para o trabalho ele é um pouco mais aprimorado, ele é um pouco mais aperfeiçoado, aqui ele é mais gostoso de dirigir, tem um nível um pouco maior do que quando a gente compara, né, com esse modelo mais popular. E é impossível a gente não comparar com a Fiorino, porque a Fiorino é líder de mercado, é um dos carros que está há mais tempo sendo produzidos aqui no Brasil e a gente vê uma em cada esquina. Mas quando estiver procurando por um carro desse tipo usado, é importante saber que tem alternativa e aqui o Partner é uma delas. A gente vai para a conclusão agora. A Peugeot tem uma linha consolidada de carros de trabalho, de carros de business to business, né? Isso já vem há bastante tempo. E o Peugeot Partner faz parte dessa estratégia. A gente imaginava tempos atrás que até a própria marca, por conta da imagem que ficou em relação a alguns carros tempos atrás, teria um pouco de dificuldade, mas não, conseguiu consolidar os seus produtos, especialmente por conta das vans e também, no caso aqui, do Partner, que tem espaço e que tem uma lacuna de mercado, especialmente em relação ao Fiat Fiorino, que acaba dominando a maior parte. Agora, esse carro aqui, com tudo que a gente viu nesse vídeo, tem aplicações em que o usuário vai encontrar um produto melhor em relação ao Fiorino. Por exemplo, como eu falei no início, se você pega a carga em uma cidade e leva para outra, o desempenho na estrada vai ser muito melhor e o consumo muito equivalente. Outras situações em termos de ergonomia, de praticidade, de painéis, são tudo mais evoluídos em relação ao Fiat Fiorino e por conta disso você tem um produto que ele está um passo além. Claro, as manutenções mais consolidadas são lá na Fiat, mas aqui no Peugeot você não fica tanto atrás. Se gostou desse carro, então faz contato com o nosso consultor Ronaldo Dil, que ele já vai estar pronto para te atender. Também se inscreve aqui no canal da plataforma Eu Dirijo a revista e classificados. Tchau e até um próximo vídeo.